Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos por ela ser formados, queremos encontrar nela o sentido da nossa vida, da nossa história, queremos caminhar sob a Tua luz. Por isso, dá-nos o Teu Divino Espírito, para que nós possamos compreender bem o que Ele quer nos dizer por meio da Sagrada Palavra e possamos nos comprometer a vivê-la todos os dias da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma catequese dominical. Há 2 finais de semana atrás, nós ouvíamos no Evangelho que depois de multiplicar os pães, Jesus tendo mandado os seus discípulos irem na frente, depois ele seguiu caminhando sobre as águas, foi ao seu encontro. Esse episódio da aparição noturna de Jesus caminhando sobre as águas, quando ele foi ao encontro dos discípulos e Pedro pediu para ir ao encontro dele como uma prova de que ele era de fato o Senhor, terminou com uma espontânea confissão de fé por parte de Pedro, que podemos dizer que era também a profissão de fé dos outros. És verdadeiramente o Filho de Deus. Hoje, a cena do Evangelho nos reporta, para Cesareia de Filipe, aonde Jesus provoca uma outra profissão de fé, e dessa vez mais completa e também oficial. Ele interroga os discípulos sobre o que estão dizendo dele, quem dizem que ele é, para que eles possam refletir sobre a opinião pessoal que eles têm daquele que já há algum tempo eles estão seguindo como mestre. Estão sendo os seus discípulos, estão sendo os seus seguidores. E também para levá-los a refletir e superar a opinião pública mediante o conhecimento mais direto e mais íntimo da sua pessoa. Quem é Jesus? Não é apenas um revolucionário do seu tempo. Jesus está se revelando como o Senhor, Jesus está se revelando como o Messias. E a esse conhecimento que Jesus quer que os seus discípulos cheguem, bem como todos aqueles que virão a se tornar os seus discípulos. E aí Jesus faz a pergunta: quem dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos é a seguinte: olha, Jesus, alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitaram dos mortos. E é compreensivo essas respostas, porque de fato, diante de quem Jesus está se apresentando ser, não podia se imaginar personagens mais ilustres do que estes, que são muito importantes na vida e na história do povo de Israel. Mas, entre estes personagens e o Messias prometido nas profecias, tem uma distância imensa, que ninguém que surgiu no meio do povo como profeta, como mensageiro, conseguiu superar. Porque o Messias é único, é o prometido, é aquele que vem para restaurar a casa de Israel. E hoje nós sabemos que essa restauração da casa de Israel não era uma restauração política, como muitos esperavam, mas é a implantação do reino de Deus em nosso meio. Pedro, aquele que professou a fé em Jesus, quando lhe salva de se afogar naquele episódio do mar, ele responde sem hesitar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
e faz isso também em nome dos seus companheiros. Jesus atinge o seu objetivo. Os discípulos compreenderam quem ele é. Ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. São os discípulos os simples, aqueles aos quais o Pai quis revelar este mistério. É como havia Jesus exclamado um tempo antes: eu vos dou graças, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos inteligentes e aos revelastes aos simples. Os discípulos atingem essa simplicidade, né, de conhecer o mistério por detrás da pessoa de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade. E Pedro recebe de Jesus também o reconhecimento, né, o elogio, por ele ter reconhecido-o como o Messias. Feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Sem uma iluminação interior, né, por parte de Deus, impossível seria um ato de fé, uma profissão de fé tão explícita na divindade de Cristo. E Jesus várias vezes deixa a entender, né, ensina que a fé ela é sempre um dom. E quem deposita nele fé, quem tem fé na sua pessoa, na sua mensagem, no Evangelho e, sobretudo, o reconhece como Senhor e Salvador, fará certamente grandes coisas. E a Pedro, que se abriu com singular prontidão a este dom, o dom da fé, Jesus lhe prediz a grande missão que lhe será confiada. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O humilde pescador que Jesus encontrou em determinado dia no seu caminho e chamou-o para ser pescador de homens e não mais de peixes, é escolhido por Jesus, né, para ser a rocha segura sobre a qual ele, o Cristo, constituirá a sua igreja, como um edifício tão sólido que poder algum poderá derrotar, que poder algum poderá abater, nem mesmo as forças do inferno, como disse Jesus nas suas palavras. E não só isso, Jesus ainda diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Na linguagem da Sagrada Escritura, chaves indicam poder. Inclusive, na vida da sociedade, né, geralmente o governante tem as chaves, né, daquela cidade, daquele estado, daquela nação que ele governa, justamente para simbolizar ou sinalizar o poder que ele tem sobre aquela realidade da qual ele é governante. Na Sagrada Escritura, o símbolo das chaves indica poder. Na primeira leitura nós ouvimos, né, o profeta dizer: porei sobre os vossos ombros as chaves da casa de Davi. Isso a propósito de Eliaquim, que naquele momento é o superintendente do Palácio Real. Só que, imensamente mais elevado, é o poder que Jesus confere a Pedro. Jesus entrega a ele as chaves, não é de um reino terreno, não é de uma cidade, de um estado ou de uma nação. Jesus entrega a ele as chaves do reino dos céus, ou seja, entrega a ele as chaves do reino que ele veio, o Senhor Jesus, instaurar em sua igreja. E Pedro, na igreja, tem aí o poder de ligar e desligar, ou seja, tem o poder de condenar e absolver, tem o poder de excluir e acolher, não só as pessoas, mas também as doutrinas e os costumes. Um poder tão grande que suas decisões são ratificadas no céu pelo próprio Deus.
E é desconcertante a gente saber que este poder, né, conferido a um homem seria inadmissível se Cristo não lhe tivesse assegurado a Pedro uma particular assistência sua. E assim que Jesus quis edificar a sua igreja. Aqui na liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, nós vemos dois grandes mistérios. O mistério da Igreja de Cristo, como sua esposa, como aquela que é neste mundo o sacramento de salvação, como aquela que deve ser sinal de unidade entre os povos e as nações. Nós vemos a Igreja, né, da qual nós somos parte, da qual somos também a Igreja, como este desejo de Deus, né, a partir da pregação e da implantação do reino. Nós vemos, para nós católicos também, um segundo mistério que é a figura do Papa. O Papa hoje é o nosso Pedro, é aquele que continua como sucessor legítimo do apóstolo Pedro, tendo em suas mãos este mesmo poder de ligar e desligar, tendo em suas mãos as chaves do reino dos céus. Existe um dogma, né, que fala sobre a infalibilidade papal. Não quer dizer que o Papa, enquanto homem, não erre, mas enquanto exercendo as suas funções, né, de vigário de Cristo na terra, de líder da igreja, de responsável pela igreja, ele está assistido pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo. E em matéria de fé, o Papa não erra, né? É essa a nossa profissão de fé, porque nós aceitamos esse dogma que é altamente inspirado nessa revelação, nessa missão que Jesus confere ao próprio Pedro e que é passada assim de sucessão em sucessão. Jesus quis edificar a sua igreja dessa forma, e é assim que a igreja deve ser aceita, né? Juntamente com o primado de Pedro, juntamente com o pontificado, né, dos papas, o nosso atual é Francisco, é assim que ela deve ser aceita, porque ela não é simplesmente uma instituição humana, ela é também uma instituição divina. E mesmo que não concordem, a igreja é uma célula vital para a sociedade em que nós vivemos. Diante da sua história, diante de tanta coisa que ela realizou neste mundo, e tudo aquilo que nós temos praticamente teve início na igreja: educação, saúde, serviço social, e a igreja continua sendo responsável por muitas dessas realidades em toda a parte do mundo. Uma instituição humana, porque é formada por homens e mulheres, mas que antes de ser uma instituição humana, ela é de origem divina, porque esse foi o desejo de Jesus a respeito na sua igreja. Isto, né, que o padre está dizendo aqui, que a igreja nos ensina, pode ser contestado, né, pela sociedade, sobretudo quando ela se mostra racionalista, quando ela se mostra contrária a toda autoridade. E não só nesses tempos que nós estamos vivendo, em que os meios de comunicação são muito rápidos, em que as redes sociais estão aí, fervendo, acontecendo, em que a gente sabe de muita coisa e, infelizmente, muita coisa também vem denigrir a imagem da igreja, né? Através de atitudes, de decisões, de escolhas erradas ou palavras mal colocadas dos seus membros e até mesmo, às vezes, dos seus pastores. Mas, veja, sempre houve contestação contra a igreja, mas a igreja nunca caiu, a igreja nunca parou e a igreja não parará. Ela continuará firme na sua missão de anunciar o Evangelho, de levar o Cristo a todos sem exceção, numa atitude sempre de acolhida, numa atitude sempre de abertura. E a gente, como cristão, como católico, devemos sempre nos lembrar de um pensamento muito simples. A igreja é de Deus, é instituição divina, mas ela é formada por homens e mulheres que estão sujeitos ao erro,
que estão sujeitos a decepcionar. Por isso que a nossa fé, ela não deve estar firmada nos homens, nas mulheres, mas a nossa fé deve estar firmada em Cristo. Quando a gente vê alguma coisa que denigre a imagem da igreja ou algum membro da igreja, sobretudo seus pastores, acabam se tornando um motivo de escândalo, sim, nós vamos ficar tristes. E nós devemos oferecer as nossas orações, o nosso apoio para que aquela situação se resolva da melhor forma possível. Mas a nossa fé não está depositada nas pessoas. A nossa fé está depositada em Cristo. Mesmo quando a sociedade diz que a igreja não tem voz, não tem vez em determinados assuntos, ela continua tendo voz e tendo vez, porque ela continua sendo uma célula vital da sociedade. Se a sociedade que nós vivemos contesta isso, por conta da racionalidade, por conta de novos costumes, por conta de novas situações que nós temos visto aí no dia a dia, não nos esqueçamos que a igreja é aquela que, desejada por Cristo, estabelecida por Cristo, é o caminho seguro para nós chegarmos à salvação. Nós não podemos, se cremos nisso, nós não podemos pretender julgar os planos ou as ações de Deus, mas devemos pensar e repetir como São Paulo, como ouvimos na segunda leitura, quão impenetráveis são os seus desígnios e inacessíveis os seus caminhos. A igreja faz parte do desígnio de Deus, faz parte dos caminhos de Deus. É assim há praticamente 2000 anos e será assim até o dia em que Jesus voltar. O nosso fundador é o próprio Cristo e seguimos como membros da igreja fazendo a vontade dele. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas vaidades, apesar das tristezas que nós encontramos pelo meio do caminho, mas não desanimemos e nem percamos a nossa esperança. Disse e repito, se eu sou igreja, se eu estou na igreja, se eu estou convicto da minha fé católica, não devo depositar a minha fé nos homens, a minha fé nas pessoas, a minha fé nas estruturas, mas a minha fé naquele que é o Senhor da igreja. A igreja não é derrotada pelo poder maligno, contra ela não prevalecerão as portas do inferno, justamente por isto. Este é o detalhe, porque quem está à frente dela é o Senhor que a guia, é o Senhor que assiste. Enquanto o Senhor estiver do nosso lado, enquanto Ele estiver à frente da igreja, não temamos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Com o Senhor à frente, nós estamos seguros e podemos caminhar sem medo pelas estradas deste mundo, como membros da igreja e com essa alegria que só tem quem tem a consciência de que faz parte do corpo místico de Cristo. Rezemos, portanto, pela igreja, para que ela continue sendo sinal da salvação, para que ela continue sendo presença do Cristo no mundo, para que ela cumpra bem com o seu papel de divulgadora do Evangelho e da construção do reino de Deus. Rezemos pelo nosso querido Papa, o Papa Francisco, para que Deus lhe dê saúde, sabedoria, para que ele possa exercer esse poder que é dele, que é bíblico, que é dele, com muita sabedoria, com muita lucidez. E que nós, numa obediência filial, possamos colaborar, para que ele desempenhe muito bem o seu ministério e o seu ministério continue sendo sinal de esperança e também de santidade para nós. E termino essa catequese justamente convidando você a rezar pelo Papa. Quando nós rezamos pelo Papa, nós rezamos pela Igreja. E vamos fazer essa oração usando as palavras de Santa Catarina de Sena, que um dia rezou pelo Papa, que ajudou inclusive o Papa em algumas decisões, o Papa da sua época. Façamos nossas as palavras dela, manifestando o nosso compromisso em rezar pelo sucessor de Pedro
e ajudá-lo com a nossa oração, nessa obediência filial, na certeza de que ele continua sendo, como Jesus desejou com o primeiro Pedro, sinal da nossa unidade, sinal da nossa comunhão. É importante a gente dizer isso também. Pedro é a pedra, mas a pedra angular que está por debaixo da pedra visível que é Pedro, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus o sustento da igreja. Mas como ele não quer sustentá-la sozinho, ele escolheu para si apóstolos. Dentre esses apóstolos, escolheu Pedro para ser a pedra, para ser o sinal de comunhão, para ser o sinal de unidade. Por isso que nós respeitamos e veneramos a pessoa do Papa. Ele é humano como todos nós, mas ele traz em seu ministério algo que é desejo direto, pessoal do Senhor Jesus Cristo. Por isso é justo que nós rezemos por ele e que sempre o tratemos com uma obediência filial, porque rezando por ele, como eu disse há pouco, rezamos pela igreja, obedecendo-o filialmente, nós obedecemos também à igreja. Rezemos com Santa Catarina. A vós eu clamo hoje, ó amor meu, Deus eterno, a fim de que useis de misericórdia para com este mundo e lhe deis luz para conhecer o vosso vigário, com a pureza da fé com a qual vos suplico, o revistais, Deus meu, e lhe concedais luz para que o mundo todo o siga. Concedei-lhe luz sobrenatural, já que dotastes vosso vigário com coração varonil. Seja ornado de vossa santa humildade, por isso jamais cessarei de bater à porta de vossa benignidade, amor meu, a fim de que o exalteis. Manifesteis nele vossa virtude, a fim de que seu varonil coração sempre inflame de vosso santo desejo, seja revestido de vossa humildade, e com vossa benignidade, caridade, pureza e sabedoria, proceda em todos os atos, e assim atrai a si ao mundo inteiro. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe também sua família, que o Senhor continue lhe cobrindo com seu preciosíssimo sangue, lhe protegendo de todos os males e adversidades. Somos católicos, conhecemos a nossa fé, devemos amar a Igreja, defendê-la e sustentá-la com as nossas orações. Deus esteja sempre contigo. Até a nossa próxima catequese, se Deus quiser.